Ela e sua família viviam uma vida tranquila até que um dos seus filhos encontra um livro macabro em uma cratera que abre na garagem de casa e a partir daí as coisas em casa começam a ficar estranhas. Salve rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou resumir pra vocês o filme Evil Dead Rise, A Morte do Demônio Ascensão. Teresa e Caleb estão curtindo suas férias próximo a um lago, até que Teresa pergunta para o seu namorado como está sua amiga Jéssica, que viajou junto com o casal para o local, mas ao chegar lá, Jéssica deu uma recaída. Então Teresa resolve ver como está sua amiga na cabana. Chegando na cabana já podemos ver que Jéssica não se encontra nada bem. Então Teresa senta ao lado da amiga e começa a ler um livro. E enquanto isso sua amiga Jéssica começa a demonstrar comportamentos meio que estranhos. Teresa ao perceber até tenta falar com a amiga, mas aqui ela já notou que a amiga dela não está nada bem. Então se eu fosse ela já sairia correndo daí agora. Jéssica simplesmente se joga de ponta no chão como se estivesse mergulhando em uma piscina. Ao cair no chão ela tem um tipo de convulsão e em seguida apaga. Teresa, preocupada com a amiga, vai verificar se o coração da amiga está batendo. Jéssica então acorda, ataca sua amiga e arranca metade do seu couro cabeludo. Teresa então consegue chegar ao seu namorado aos trancos e barrancos, mas sem conseguir falar nada. Seu namorado fica em choque, mas antes que ele tente fazer alguma coisa, aparece a Jéssica. Já podemos ver que ela não está nada bem e com o capiroto incorporado em ti. Ela simplesmente pega o drone do maluco e meio que tenta se suicidar. Caleb basicamente mete um foda-se para a namorada e mergulha no lago atrás da Jéssica. Jéssica então aproveita da oportunidade e finaliza Caleb na frente da sua amiga e levanta das águas levitando. E então cortamos para um dia antes do ocorrido, no banheiro de uma balada, conhecemos a Beth, que aparece com um teste de gravidez e parece que alguém vai ser mamãe e vai ter responsabilidades a mais na sua vida, hein? Após perceber que tá na merda, Beth resolve visitar sua irmã, a Ellie. E aqui então conhecemos a Ellie, que aparentemente demonstra ser uma tatuadora e mãe de 3 filhos. E os seus 3 filhos são Bridget, a filha mais velha, Danny, o moleque merdeiro da família, e vocês já vão me entender, e a filha caçula Cassie, que faz estacas com cabeça de boneca. Beth então chega na casa da Ellie e de cara já começa a ter uma conversa onde Ellie já fala que sua vida também não está nada bem, que é quando Ellie fala que se divorciou recentemente do seu marido e que está prestes a ser despejada do prédio onde mora por conta do grande risco de desmoronamento que está correndo aquele prédio. E enquanto isso, os filhos de Ellie, que tinham saído para comprar uma pizza, chegam no estacionamento do prédio e começa a acontecer um tipo de tremor no condomínio. Não é à toa que o prédio estava sob aviso, né? E após todo o tremor e todo o caos que aconteceu lá no prédio, que eu não sei como, sinceramente, como essas pessoas ainda estão morando ali, abre uma cratera no meio da garagem. O Danny então vê a cratera aberta e o que é que ele faz? Entra pra dentro. E ao entrar na cratera, Danny percebe que ali era um esconderijo de antiguidades. Danny então começa a vasculhar o lugar e a primeira coisa que ele encontra é um disco junto com uma imagem de uns padres bizarros. Então o que é que ele faz? Nem pensa 2 vezes e só coloca o disco dentro da mochila. E continuando vasculhando, ele encontra algo parecido com uma tumba. E logo acima dela tem vários crucifixos pendurados junto com alguns itens que dá nitidamente pra ver que aquilo ali não é nada bom, velho. Bom, se eu encontro uma espécie de túmulo em uma cratera que abriu na garagem do meu condomínio, junto com um monte de crucifixo em cima, com um livro dentro, você pode ter certeza que a última coisa que eu faria era levar esse livro pra minha casa. Já o Danny não pensou igual. Danny pega o livro, coloca na mochila e volta para casa junto com suas irmãs. Ao chegar em casa, ele chama sua irmã Bridget para mostrar o que encontrou e logo de cara ela já vê que não é coisa boa, uma vez que para abrir o livro foi necessário uma gota de sangue dele. E após verificar algumas páginas do livro, Bridget já percebe que aquilo ali é coisa de bruxaria. Bridget briga com Danny e manda ele se desfazer daquilo urgentemente. Só que como um moleque merdeiro que ele é, ele ignora a irmã e continua vasculhando o livro. Danny então pega a fita que ele tinha encontrado lá no subsolo do prédio e coloca para rodar no seu disco. E na gravação da fita já começa logo de início com o padre avisando que aquilo ali era obra do capiroto, onde ele avisa que vai começar a ler uma das páginas do livro. E aqui já percebemos de cara que, mano, o padre vai invocar o capeta, cara. O que é que você tá fazendo ainda ouvindo essa fita? Então o padre começa a invocar o capiroto e Danny, ao perceber que as coisas estão começando a ficar estranhas, até tenta parar a fita. Mas já é tarde demais, a fita continua tocando sozinha e o capiroto acaba sendo invocado. E em conjunto a isso, a Ellie, que vinha descendo o elevador para levar as roupas para a lavanderia, acaba se dando de encontro com o capiroto. E então o capiroto começa seu processo de incubação dentro da Ellie, com os fios de energia atacando ela e olha como ela ficou esquisita. E agora então o bagulho nesse prédio vai ficar doido. Em seguida a isso, todo o prédio falta energia. E enquanto a Bridget acendia as velas, a Ellie chega em casa, digamos que de forma meio esquisita. Bridget, ao perceber, até fala com ela, mas só que ela só ignora e vai direto para a cozinha. Beth e os filhos da Ellie até seguem ela na cozinha para ver o que aconteceu. Só que quando chegam lá,
eles já se dão de cara com a Ellie com um comportamento bizarro. Eles até falam com a Ellie, mas só que a Ellie já não é mais a mesma. Além do seu comportamento estranho, a Ellie já começa a falar umas coisas bizarras. E durante esse período de incubação do demônio, a Ellie consegue retornar ao seu corpo por alguns segundos e até tenta alertar a sua irmã. Na primeira mensagem ela fala que algo está dentro dela e antes de desmaiar ela fala para Beth cuidar de seus filhos. E cara, sinceramente, depois disso tudo, você não percebeu que sua irmã está com o demônio, velho? Pega essas crianças e sai vazada daí, mano. Após Ellie cair no chão e dar indícios de que morreu, a Beth só ignora os avisos dela e faz meio que um tipo de funeral dentro da casa dela. Coloca a irmã na cama e chama os vizinhos para falar sobre o que aconteceu. E o Gabriel já começa a perceber que as coisas ali estavam bizarras quando ele tenta fechar o olho da Ellie e ela simplesmente fica abrindo, parecendo aquelas bonecas que você dava um tapa na cabeça e fechava e abria o olho. Os vizinhos então fazem uma oração e vão embora. Após os vizinhos irem embora, Beth fica sozinha no quarto com sua irmã e quando chega perto dela, ela simplesmente se levanta como se estivesse paralítica e apaga. E é aí que Beth tem a brilhante ideia de pegar o corpo da Ellie e levar para dentro de uma banheira. Ellie, no estilo Homem-Aranha, sobe as paredes e dá um grito sinistro, acordando e deixando toda a vizinhança com medo. E após o grito, ela simplesmente apaga novamente. Só que dessa vez ela acorda logo em seguida e se eu pudesse falar alguma coisa para essa família seria: meus amigos, correm. Apenas corre desse lugar imediatamente. A partir desse momento não é mais a Ellie que se encontra nesse corpo, e sim um demônio. O demônio então se levanta se rastejando de dentro da banheira e começa a meio que, entre aspas, brincar com eles ali dentro. E Beth é a primeira a se dar mal quando o demônio enfia um pedaço de vidro gigante em sua mão. Bridget, ao perceber, chama a atenção do demônio e o demônio só ataca ela também. Quando o demônio está prestes a dar um beijo de língua na Bridget, seu irmão Danny chega afastando o demônio com uma cadeirada. E é aí que os vizinhos, após escutarem toda a barulheira que estava acontecendo dentro do apartamento da Ellie, resolvem ir lá ver o que está acontecendo. E amigos, vocês tomaram uma péssima decisão. E digamos que a cadeirada do Danny não surtiu tanto efeito no demônio, uma vez que ele já se levantou e já começa a brincar de minha mãe mandou eu escolher esse aqui para saber qual que ele vai matar primeiro. E quando o demônio está prestes a decidir quem ele vai matar, aparece o Gabriel na entrada do apartamento, chamando a atenção do demônio e fazendo com que o demônio atacasse ele. Coitado. O demônio ataca o Gabriel e arranca seu olho com uma só dentada na frente dos seus irmãos. Beth então aproveita a oportunidade, corre e fecha a porta do apartamento, meio que dando um foda-se para os seus vizinhos. E é aí que ela olha no olho mágico da porta e vê de camarote seus vizinhos sendo mortos um por um pelo demônio. E então Beth finalmente resolve tentar pedir ajuda. Ela tenta falar com um morador de rua que estava passando lá de fora do prédio, mas o cara só ignora e continua seguindo sua vida. E é nessas horas que eu me pergunto, cara, cadê seu aparelho celular? É sério que ninguém nessa casa tem um aparelho celular para tentar ligar para a polícia ou alguma emergência? Enfim, não vamos questionar mais nada, né? Em seguida o Danny chama a Beth e fala pra ela toda a merda que ele fez e o que tá meio que acontecendo ali, né? Ele fala pra ela sobre a fita e o livro macabro que ele encontrou lá no subterrâneo. E em conjunto a isso aqui percebemos que a Bridget também não se encontra tão bem. Já podemos notar que o demônio está também sob o período de incubação no seu corpo. E eu me pergunto como eles conseguiram a proeza de simplesmente ignorar uma criança de 5 anos que estava ali a meio a isso tudo. Cassie então, após ficar sozinha, decide ir até a porta e ir no olho mágico ver como estava sua mãe. O demônio então começa a fazer um joguinho com a criança tentando suborná-la. E mano, é uma criança, não dá pra julgar. Abre a porta pra gente entrar, Cassie. Cassie abre a porta e é atacada pelo demônio. Mas por sorte a Beth chega a tempo e consegue fechar a porta novamente. E logo em seguida a Beth sente falta da Bridget e resolve ver como está sua sobrinha. E ela está simplesmente de coca em cima de uma pia, comendo nada mais nada menos que um copo de vidro. Então aqui já podemos ver que a Bridget também já não é mais dona do seu corpo, e sim um demônio. O demônio ataca a Beth e essa parte aqui eu confesso que me deu um pouco de agonia. O demônio pega um ralador e usa na batata da Beth. Beth até consegue golpear o demônio, mas ele se levanta logo em seguida e corre para cima do Danny. O demônio, ao entrar no quarto, vê a Cassie e parte para cima dela. O que ele não esperava é que, sabe aquela estaca lá que a Cassie tinha feito no início?
Então a Cassie consegue finalizar, pelo menos por enquanto, o demônio que estava dentro da Bridget. E dessa vez o Danny e a Beth decidem se precaver. Enrolam um demônio em um plástico e amarram em uma cama. Em seguida a Beth toma a decisão e resolve escutar a fita. Só que dessa vez ela fala que vai escutar a fita de trás para frente, tentando encontrar algo para reverter toda aquela situação e mandar os demônios embora dali. Porém, enquanto a Beth está ouvindo lá a fita lá dos padres malucos, o demônio que estava dentro da Ellie encontra uma forma de entrar dentro da casa pelo tubo de ventilação. E o corpo da Bridget lá, que estava morta todo enroladinho, começa a se mexer. E enquanto o Danny está na sala com sua irmã Cassie, o demônio da Bridget se levanta e quando está prestes a atacar sua irmã Cassie, ele entra no meio e é atacado pelo demônio. E antes de morrer, o Danny, mesmo estando em situação merda, consegue atear fogo no demônio e finalizar ele. E aqui cortamos para a Beth, que enquanto rolava isso tudo, ela estava lá ouvindo sua fita de boas. Até que, quando ela olha no reflexo do espelho, ela tem uma surpresinha. O demônio ataca ela e fala que vai finalizar o bebê que está dentro de sua barriga. Só que quando o demônio está prestes a finalizar, a Cassie, que faz tudo nesse filme, consegue jogar uma tesoura para Beth, então ela pega a tesoura e finaliza o demônio. E após Beth ouvir a fita e saber que não há mais nenhuma solução para expulsar os demônios dos seus familiares, a não ser desossando os corpos, ela pega a Cassie e sai vazada do prédio. Pelo menos é o que ela tenta. Ao perceber que o elevador está quebrado, ela tenta sair pela saída de emergência, mas também está trancada. E é aí que ela vê a escopeta do Fonda no chão, o falecido vizinho da Ellie, e pega para se defender. Porque em meio a isso tudo, o demônio lá que estava morto, esse demônio aí é duro de queda. O demônio sai pelos corredores e quando está prestes a atacar a Beth, ela dá um tiro de escopeta, arrancando uma das pernas do demônio. E quando ela está prestes a finalizar o demônio, um demônio acorda dentro do corpo do Fonda e ataca ela. A Beth consegue escapar e todos os corpos que estavam ali no chão começam a se juntar formando um só, formando uma espécie de mutação bizarra. Beth pega a Cassie e corre para dentro do elevador que estava quebrado, só que de alguma forma sobrenatural volta a funcionar. O elevador fecha e começa a formar uma espécie de piscina de sangue. E quando Beth e Cassie estão prestes a morrer afogada, o elevador abre. Beth então consegue chegar na garagem do prédio. Beth segura Cassie e tenta fugir dali pegando um dos carros. Só que quando ela está prestes a sair da garagem, parece que o mundo está conspirando a favor do capiroto. E elas até conseguem de alguma forma meio que driblar o capiroto. E então Beth encontra uma oportunidade para fugir quando vê que o portão da garagem está se fechando. Ela até consegue passar, mas quando chega a vez da Cassie, o monstro puxa a Cassie e leva ela para dentro de uma máquina moedora. Dentro da máquina, o monstro encontra uma motosserra e quando está prestes a finalizar a Cassie, a Beth aparece dando um tiro de escopeta no demônio e salvando a Cassie. Em seguida, o monstro consegue desarmar a Beth e ataca ela. O monstro liga a máquina de triturar e começa a puxar a Beth para dentro da máquina. E quando a Beth está prestes a virar picadinho, a Cassie mais uma vez aparece salvando a Beth desligando a esteira da máquina. E é aí que o monstro dá um vacilo ficando em cima da esteira da trituradeira. E a Cassie, ao perceber, liga novamente a esteira da máquina. E assim a Beth consegue finalizar de uma vez por toda aquele monstro. Ao finalizar o monstro, a Beth pega a Cassie, pega a motosserra e vai embora daquele lugar. E aqui cortamos para o dia seguinte, onde uma vizinha parece meio como se nada tivesse acontecido. Se após tudo que aconteceu nesse prédio, essa mulher não conseguiu ouvir nada que aconteceu, essa mulher precisa urgentemente procurar um médico, porque ou ela tem um grande problema de audição, ou quando ela dorme, ela simplesmente morre, velho. E aqui eu não sei se vocês perceberam, mas já podemos reconhecer quem é essa mulher. Sabe a Jéssica lá do início do filme? Jéssica aparece conversando por videochamada com sua amiga Teresa, onde as duas estão conversando sobre a viagem do fim de semana. Jéssica então finalmente percebe no fundo da garagem um grande meladeiro de sangue. E quando ela está prestes a ligar para a emergência, ela é atacada pelo demônio.
E aqui finalizamos o recap do filme Evil Dead Rise. Rapaziada, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu só peço que deixem um like e já compartilhe esse vídeo para aquele amigo que gosta de assistir um filme de forma resumida e bastante dinâmica. Tamo junto!